Carta aos Hebreus, capítulo número 12. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 29 de Hebreus, capítulo número 12, do verso 22 até o final do capítulo 12, versículo 29. Hebreus, capítulo 12. Os irmãos acharam aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra que nos foi deixada como direção para as nossas vidas. E é o que queremos nesse momento, receber a Tua palavra, que ela direcione o nosso comportamento, que ela transforme a nossa vida, Pai. Para isso, abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para receber aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a cada um de nós. E te pedimos em oração, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Nosso interesse não é ouvir doutrinas humanas e filosofias do mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, esta é a que queremos, que é esta que te pedimos. E eu, pessoalmente, ó Deus, entrego a minha vida ao Senhor e peço pela unção do Espírito Santo para que eu seja um instrumento do Senhor esta noite e possa ministrar aos meus irmãos, e o poder de Deus e esta unção quebre as barreiras de entendimento, quebre os impedimentos, as distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz nesta noite. Assim te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto aqui do autor de Hebreus também nos traz uma advertência muito importante para a nossa vida espiritual. Antes de trazer a advertência, ele faz algumas definições que são também importantes para que nós possamos nos situar em relação a quem somos e aonde estamos. Nós sabemos que estamos na igreja. Você sabe disso? Estamos na igreja, é verdade? Todo mundo sabe onde está, não é? Mas será que nós sabemos o que significa a igreja? E será que nós sabemos o que significa a nossa presença aqui? É isso que este texto vai começar a nos esclarecer através da palavra de Deus. Nós chegamos a um lugar preparado por Deus, e nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E essa definição está aqui expressa na palavra que lemos. Versículo 22 nos diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Essa é uma definição do lugar aonde chegamos. Aqui diz o autor de Hebreus, aonde estamos nesse momento. Ele chama este lugar de um lugar onde a presença do Deus vivo é notada, a Jerusalém celestial. Ele diz que aqui há incontáveis hostes de anjos, porque estamos no que ele chama universal assembleia. Assembleia que reúne os cristãos. É aqui que estamos e precisamos entender e dar importância a isto que é ressaltado pela Bíblia Sagrada. Entender que aqui não estamos apenas na igreja, que também ficou tão banalizada nesses dias, mas sim no corpo de Cristo, no lugar onde Deus opera e fala, no lugar onde os anjos do Senhor também se acampam ao nosso redor e numa universal assembleia, a igreja do Senhor, que estamos aqui representando. E isso o autor do livro de Hebreus, ele fala conosco. E ele continua dizendo, igreja dos primogênitos arrolados no céu, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Diz então o autor de Hebreus que tudo que estamos vivenciando hoje na igreja é ainda superior à lei, àquilo que foi dado aos antepassados. Hoje temos uma situação ainda mais privilegiada por causa da nova aliança, do sangue da aspersão de Jesus, que é mais importante porque é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciava. Então, queridos, com essa introdução, o que Deus quer dizer para nós, que nós temos que ter entendimento do lugar aonde chegamos, para que possamos ter um relacionamento com este lugar de uma maneira bem entendida. E é isso e assim que ele começa a definir para nós. Continua dizendo no versículo 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Não recuseis ao que fala. O que o autor de Hebreus está aqui nos alertando é que nós estamos ouvindo algo esta noite. E eu espero que você não esteja ouvindo o pastor Maurício. Eu espero que você esteja ouvindo a palavra de Deus, ministrada pelo Espírito de Deus, que divinamente nos adverte, que é dada a nós como uma advertência para todos nós, inclusive para mim que estou ministrando. A palavra de Deus, a espada de dois gumes que corta em todas as direções, que fala ao nosso coração e que não pode ser recusada por nós, porque é uma advertência de Deus ao nosso favor. Então, amados, nós estamos ouvindo a voz celestial do Senhor. Cada vez que eu entro na igreja, eu preciso saber aonde estou, o que ela significa e o que é dito aqui nesse lugar, qual o impacto que ele produz na minha vida, uma vez que eu entendo que é uma voz celestial de advertência para mim. Não os homens, mas Deus falando aos nossos corações pela sua palavra, trazendo advertências celestiais para cada um de nós. Esse entendimento nós temos que ter. Então estamos ouvindo, querido, Jesus. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. A verdade é a palavra, Jesus é o verbo. Então é a palavra de Jesus que nós estamos tendo o privilégio de ouvir, diretamente do Senhor para os nossos corações. Toda vez que você vier à igreja, tenha um entendimento que é trazido aqui pelo autor de Hebreus. Você não chegou a um lugar comum, mas a um lugar especial.
preparado por Deus para que ele se manifeste da maneira que deseja, aonde você tem o privilégio de ouvir a palavra de Jesus ministrada ao seu coração como uma advertência celestial. É isso que está sendo dito. Então, a gente precisa encarar o momento que passamos nesse lugar como um momento de privilégio. Que privilégio poder ouvir Jesus, não é verdade, irmãos? Você pensa no Novo Testamento, que privilégio tiveram aquelas numerosas pessoas que ouviram os discursos de Jesus, que andaram após ele, que se aglomeraram ao redor dele para ouvir Jesus falar, discursar. Hoje nós talvez possamos dizer, não tenho esse privilégio, mas tem. Quando você está na igreja ouvindo a genuína palavra de Deus, é Jesus que está falando ao seu coração. É como se você estivesse lá em Jerusalém, como se você estivesse lá em Israel, lá no Mar da Galileia, naqueles lugares onde Jesus passou, tendo o privilégio de ouvir a palavra que sai da boca do Senhor. É esse entendimento que nós temos que ter em relação ao que fazemos aqui, não é, irmãos? Então, se é este o privilégio que temos, pensa na responsabilidade também que isto nos traz, porque quanto maior o privilégio, maior também é a responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado, requerido. Quanto mais recebemos, mais responsáveis nos tornamos. Se temos este grande privilégio de estar aqui neste lugar abençoado, preparado por Deus, esta Jerusalém celestial, junto com a hostes de anjo, nesta universal assembleia, ouvindo a palavra daquele que do céu nos adverte, isto é um privilégio. Mas se é um privilégio, também traz com ele responsabilidades. Se recusarmos aquilo que estamos ouvindo, que responsabilidade temos a respeito dessa nossa atitude? Por isso, o versículo 25 disse isso. Tende cuidado. Ele fala antes sobre o lugar onde você está. Ele fala antes sobre o privilégio que você está tendo e depois adverte. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. E diz, porque não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos adverte, né, que do céu nos adverte. Há um cuidado, então. Se temos o privilégio, temos também que ter cuidado. Cuidado com a palavra que ouvimos. Cuidado com aquilo que estamos recebendo, para que não venhamos a recusar quando Deus está falando conosco. Quando é o homem que está falando, nós podemos até não concordar. Quando é o homem que está falando, nós podemos até recusar. Mas quando a advertência vem do céu e da palavra do Senhor, tende cuidado para que você não torne-se uma pessoa que se opõe àquilo que Deus deseja fazer. Tende cuidado, diz a Bíblia, não recuse ao que fala aquele que do céu te adverte, diz aqui o Senhor. Então, esta exortação também da carta aos Hebreus, de manhã nós vimos outra no capítulo 13, ela é muito importante para nós, porque é uma exortação vinda de Deus, para que nós sejamos chamados à atenção à palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor é pronunciada, nós temos que dar todo ouvido para ela. Irmãos, o que você acha quando alguém fala contigo e você não dá atenção? Nós chamamos isso de quê? Falta de educação? Falta de postura, né? Falta de vergonha, sei lá o que você vai dizer. Mas imagina quanto pior é isto, quando Deus está falando contigo e você não está dando atenção. E você não está dando o devido respeito àquilo que o Senhor está falando para o bem da sua vida, para a advertência celestial que vai levar você por um caminho maravilhoso. Então, o que esse texto começa a me dizer é que o Senhor está reclamando atenção especial à palavra que é ministrada. Não recuseis ao que fala. E fala coisas superiores. Não falo apenas do pregador, mas da palavra que está sendo pregada. Não recuse a palavra de Deus. Jesus reclama
essa atenção especial que nós temos que dar a ela. E por que isso é tão importante, irmãos? Há muitas razões para a importância da palavra de Deus. Você sabe, você conhece pela Bíblia, ainda na carta aos Hebreus, que nós estamos aqui mencionando, que a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz também a palavra, através do apóstolo Paulo em Romanos, que a fé vem pelo ouvir da pregação. Se você recusa a pregação, você recusa a fonte da fé. E se você não tem fé, de maneira alguma poderá agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A importância de ouvirmos, de aproveitarmos esse privilégio. Se você vem à igreja e faz qualquer outra coisa e não ouve a palavra, você está perdendo o principal. Às vezes você, por uma escala de serviço, por envolvimento no ministério, é obrigado a não poder ouvir a palavra. Mas você está perdendo o principal. Você está perdendo o que é mais importante, que vai gerar fé no seu coração, que te fará agradar a Deus. É a fonte da fé, a palavra. Por isso você não pode se recusar a ouvi-la. Você não pode menosprezar essa importância. E veja, Satanás, o inimigo de Deus, sabe muito bem do efeito que a palavra produz na vida da gente. Na fé que ela gera, que nos faz aproximar mais de Deus. Então ele faz todo o possível, ele se empenha fortemente para que você não ouça a palavra de Deus. Ele trabalha insistentemente para que você não dê ouvidos a ela, para que você durma durante o culto, para que você converse durante o culto, para que você se distraia com qualquer coisa que passa durante o culto, para que você perca aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Veja comigo o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Veja, são palavras do próprio Senhor Jesus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo número 8, no versículo número 12. Lucas, capítulo 8, verso 12, diz assim: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir quem, irmãos? O diabo. E arrebata-lhes do coração o quê? A palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Veja, quando Jesus contou a parábola do semeador que saiu a semear e lançou sementes sobre a terra, diz ele aqui no verso 12 que uma delas caiu à beira do caminho. E ele comparou o estado desta semente, o resultado dela, com as pessoas que ouvem a palavra. Ouvem. Você está aqui ouvindo a palavra. Mas não quer dizer que ela vá, de alguma forma, frutificar no seu coração. Dependerá da sua recepção a ela. Você vai recusar o que você está ouvindo ou você vai receber o que você está ouvindo? E ainda mais, além da decisão pessoal de cada um, ainda há o trabalho maligno em relação a esta palavra que está sendo semeada no seu coração. Disse Jesus, vem o diabo. É Jesus que está falando do diabo, não sou eu não. Ele disse, vem o diabo, e o que o diabo faz? Arrebata do coração a palavra que foi semeada. Para quê? Para que você não ouça e não seja salvo. Para que não seja gerada fé no seu coração, para que a palavra não cumpra o propósito determinado por Deus. Então o diabo trabalha incansavelmente para que de alguma maneira seja roubada a semente que é ministrada. Ou ele distrai, ou ele dá sono, ou ele faz você esquecer, ou ele faz você pensar na morte da bezerra. Alguma coisa acontece para que você não ouça a palavra e acabe, então, por recusar aquele que fala, ainda que de forma indireta. Satanás, o diabo, a Bíblia diz que faz isto, está pronto para roubar a palavra semeada. E, irmãos, o ser humano é, por natureza pecaminosa, indisposto a receber a palavra. Veja, nós... Por natureza, o homem natural, ele não quer ouvir as coisas de Deus. Ele quer ouvir as coisas do mundo.
Ele quer ouvir as últimas notícias, ele quer ouvir as coisas sobre o seu esporte favorito, mas ele não é disposto a ouvir a palavra de Deus. Assim age o homem natural. E veja, ainda no mesmo texto, em Lucas capítulo 8, Jesus continua no versículo 13, dizendo o seguinte: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Mas dois exemplos de sementes que não chegam a vingar, que não chegam a produzir o fruto que o Senhor, o semeador, desejaria da semente que foi lançada, baseado na resistência do homem à palavra de Deus, na distração, nos cuidados da vida, nas outras coisas que podem ocupar o pensamento, porque o homem natural não está disposto a receber a palavra. A Bíblia diz que a única semente que frutificou foi aquela que caiu num bom e reto coração, e ali produziu um fruto, de acordo com o desejo do semeador. O semeador semeia por quê, irmãos? Porque quer frutos, porque ele quer resultado do seu trabalho. Ninguém trabalha inutilmente. Todos que semeiam querem colher. O semeador, o Senhor, que está ministrando a palavra ao seu coração, ele não está fazendo isso apenas para passar o tempo, porque ele quer colher da sua vida um resultado. Ele quer colher da sua vida uma mudança. Ele quer a fé no seu coração. Ele quer a salvação daquele que ainda não crê. Para isso a palavra é ministrada, para que ela caia num coração bom e reto, não seja roubada pelo diabo, não seja sufocada pelo mundo e pelas coisas que o mundo oferece, mas o ser humano é predisposto a isso. Então, a importância de nós não recusarmos ao que fala. E quem fala é o Espírito Santo de Deus, que tem falado aos nossos corações para que haja uma transformação na nossa vida. Mas você pode tapar os seus ouvidos e dizer: não quero ouvir sobre isso, não quero ouvir essas coisas. Você pode recusar, mas a advertência de Hebreus é: tende cuidado, não recuseis ao que fala. E eu costumo dizer aqui, você já deve ter me ouvido dizer isso, irmãos, quando Deus manda a gente tomar cuidado, é para tomar cuidado mesmo, não é? Às vezes uma pessoa diz para a gente: cuidado com isso, cuidado com aquilo, você não dá nem atenção, às vezes a pessoa é meio paranoica e tal, você deixa para lá. Mas quando Deus fala, cuidado, irmãos, é algo muito sério para nós. Não recuseis ao que fala. Tendes cuidado, diz a palavra do Senhor. E por quê? Porque, irmãos, nós não temos tempo para brincar. Veja comigo o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo 6. Não há tempo para a gente deixar para depois o que tem que ser feito agora. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor. Quando, irmãos? Enquanto se pode achar. Invocai-o quando? Enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ainda há tempo. Ainda há tempo de buscar, ainda há tempo de abrir o coração, ainda há tempo de receber a palavra e de não recusá-la. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque isto vai gerar o arrependimento que vai transformar a sua vida. Então há uma urgência determinada por Deus em ouvir a voz do Senhor. Quantos estão adiando as suas decisões? Quantos estão ouvindo, mas não retendo, não guardando, deixando a palavra ser roubada pelo diabo, ou então ser sufocada pelas coisas do mundo e não permitindo que ela gere frutos em suas vidas? Quando ela gerar frutos, os frutos produzirão a mudança que Deus deseja que seja produzida em nós. E isso é que nos é dito nesse texto como uma advertência vindo da parte de Deus, mostrando para nós que o tempo é urgente para aceitarmos a palavra que nos é ministrada. E aí você talvez pergunte: mas de que forma eu posso recusar a palavra de Deus?
De que forma eu posso recusar ao que fala e me livrar dessa advertência? Irmãos, há muitas formas de nós recusarmos a palavra, recusarmos ao que fala. A primeira delas e mais simples de todas seria não ouvi-la, não é? Eu a recuso porque nem ao menos quero ouvi-la. Muitas pessoas com quem você fala de Jesus, elas nem ao menos querem te ouvir. Quando você começa a falar alguma coisa sobre Cristo, ela diz, não, depois a gente conversa sobre isso. Deixa essa conversa para depois, eu estou ocupado agora, não é? É uma maneira de recusar ao que fala, divinamente inspirado, não é? Ela está recusando aquele que fala, simplesmente não ouvindo. Simplesmente não vindo, por exemplo, aos cultos, aonde Deus tem falado ao nosso coração. De repente você pode recusar não vindo. Você não vem, você não ouve, não é? Você não vem, a palavra não é ministrada. Então é uma maneira de recusar. E a Bíblia está dizendo, tende cuidado, não recuse. De repente você está recusando por uma ausência prolongada a oportunidade de chegar à Assembleia Universal dos Santos, como diz a Bíblia, e ouvir a palavra daquele que dos céus carinhosamente tem nos advertido. Uma oportunidade que muitos de nós jogam fora e a trocam por coisas tão sem valor. Trocam a oportunidade de ouvir a palavra de Deus para ouvir tantas besteiras por aí. Então, uma das maneiras mais simples de recusar ao que fala é simplesmente se recusar a ouvir. Por exemplo, se você se recusa a ler a Bíblia, você está recusando ao que fala. Porque todas as vezes que você lê a Bíblia, Deus fala ao seu coração. Fala ou não fala, irmãos? Todas as vezes que você abre a Bíblia e começa a ler, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Mas se você não a pega, não toca nela, já está recusando aquele que fala. Não vem à igreja, está recusando. Não quer ouvir quando alguém prega, está recusando. Então você está perdendo o melhor que Deus tem para você e para a sua vida. Muitos recusam ao que fala, simplesmente se recusando a crer. Até escutam, mas não acreditam. Até ouvem, como diz o texto que nós lemos lá da parábola do semeador, de repente até recebem a palavra. A recebem, mas não a retêm, porque na verdade não creem nela. Não creem na verdade, não creem de coração. Você pode ouvir uma coisa e, como se diz no popular, entrar por um lado e sair pelo outro, né? Não fica nada daquilo que você ouviu. Se te perguntarem daqui a 10 minutos, você já não sabe mais. Mas quando a palavra, a boa semente, cai num bom e reto coração, disposto a obedecer, disposto a ouvir, Deus, o Espírito Santo, opera de uma maneira maravilhosa. Você crê nisso, irmãos? Então, muitos recusam a palavra simplesmente porque não creem nela. E há uma grande quantidade de pessoas também que recusam a palavra porque se ofendem contra o Evangelho. Quantas pessoas eu conheço que se ofendem com o Evangelho? O Evangelho é ofensivo? Depende da maneira como você o encara. Porque uma coisa é certa na palavra de Deus. Ela tem uma linguagem clara contra o pecado. E aquele que está em pecado não gosta de ouvir falar de pecado. Aquele que está no erro não gosta de ser repreendido. Aquele que está errando sucessivamente não gosta que alguém o lembre do seu erro. Mas a palavra fala claramente a respeito de pecado. Então, muitas pessoas se ofendem com o Evangelho. Se ofendem com ele. Porque a sua vida é afrontada pela ministração da palavra. Deus, através da palavra, fala de pecados. Não foram poucas as vezes que algumas pessoas chegaram para mim após alguma pregação e disseram, o senhor sabia da minha vida? O senhor sabia? Alguém te falou do que eu estava fazendo? O que houve? Deus falou tudo. Eu falei, eu não tenho nada com isso, entenda lá com Deus. Né? Porque a palavra dele que foi ministrada. Então, Deus trata do pecado e muita gente se ofende com o Evangelho e por isso não quer ouvir. Mas a advertência é, tende cuidado. Porque Paulo também diz, como crerão se não houver quem pregue? É preciso alguém pregar para alguém crer. E para alguém crer é preciso ouvir a pregação. Para alguém crer é preciso ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir. Então, se a pessoa recusa e se ofende com o Evangelho, jamais será salva. Infelizmente, é a realidade de muita gente. E há muitas causas para estas recusas. Estas que eu enumerei aqui e outras mais que você pode se lembrar,
sempre serão justificadas de alguma maneira. Sempre, de alguma forma, serão dadas algumas desculpas para isso. Né? Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não venho à igreja porque eu não tenho tempo, e essa história vai de maneira interminável. Mas, na verdade, estamos recusando ao que fala. É como algumas vezes disseram para o apóstolo Paulo, sobre essas coisas te ouviremos noutra hora. Você lembra disso? Quando Paulo estava lá pregando em Atenas, disseram para ele, não, para de falar, já te ouvimos muito, você parece um tagarela, deixa para depois, a gente fala depois sobre isso. As desculpas são muitas. Há muitas razões para as recusas do homem. Uma delas, e uma das mais importantes, é a própria sabedoria do homem. A sabedoria do homem confiante em si mesmo, que se acha muito sábio, muito qualificado, muito preparado e, por isso, muito orgulhoso de si mesmo para dar ouvidos à pregação da palavra de Deus. Quantas são as pessoas que recusam ouvir porque se acham importantes demais? Porque se acham, talvez, santas demais, corretas demais, ou então sábias demais e dizem assim, evangelho, isso é para gente ignorante, eu sou uma pessoa qualificada, eu sou uma pessoa formada, e então, por causa dessa soberba produzida pela sabedoria que o faz confiar em si mesmo, esta pessoa recusa ouvir a respeito da salvação. Outros, como eu disse, que se opõem ao Evangelho, recusam a palavra porque têm ódio da santidade. Amados, qual o padrão de Deus? Santidade. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, isto é repetido. O padrão de Deus para a nossa vida é santidade. Mas quem está errado não quer santidade. Quem está errado não quer ouvir sobre santidade. Então, quem está errado odeia santidade. Na verdade, odeia o padrão de Deus. Se odeia o padrão de Deus, se irrita com a palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes produz irritação, e é por isso que muitos não querem ouvi-la, porque ficam tremendamente irritados com ela. Mas isto é natural, e isso não há como ser evitado, a menos que a pessoa abra o seu coração, para que então esta semente possa dar frutos na sua vida. E outros também não ouvem porque têm temor do mundo, das coisas, das situações, não é? Tem medo daquilo que os outros vão pensar. Há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus durante muito tempo, são até incomodadas no seu coração em relação ao que estão ouvindo, mas têm medo. Medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu me tornar um crente, do que eu vou perder se eu me entregar para Jesus. Muitas pessoas agem assim, era assim que acontecia comigo antes da minha conversão, embora, como já disse algumas vezes, antes da minha tia, que eu citei hoje pela manhã, ter pregado a palavra para mim, eu já tinha lido todo o Novo Testamento sozinho na minha casa. Já tinha sido confrontado por Deus com a palavra de Deus, mas recusava a palavra. Por quê? Tinha medo do que perder. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim lá no trabalho? Eu era conhecido lá em Furnas como Calígula naquela época. Sabia que meu apelido era Calígula? Os mais antigos sabem disso. O que vão dizer de mim se eu me converter? Alguma coisa apertava o meu coração em relação a isso. E hoje em dia muitos recusam o que fala exatamente pelo mesmo medo. Medo de perder alguma coisa. O Evangelho não faz a gente perder nada, irmãos. O Evangelho só traz coisa boa para a nossa vida. É só lucro. O que você perde é lucro. É como Paulo dizia, considero tudo como perda. Porque para mim o morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. As coisas que eu perco, na verdade, se transformam em lucro. Porque Deus me dá coisas muito melhores para a minha vida. Muito superiores para mim. Mas o medo impede muita gente de ouvir a palavra e, por isso, recusam insistentemente aquele que do céu as adverte, como diz o autor de Hebreus. E outros não ouvem e recusam ouvir porque ficam adiando a sua decisão. Né? São aqueles que dizem, não, depois eu resolvo isso. Eu sei que esse pregador está certo, eu sei que essa palavra é verdadeira, mas depois eu tomo uma decisão. Depois eu resolvo esse problema na minha vida, né?
E, irmãos, uma coisa que eu digo a você, aquilo que a gente deixa para depois não acontece. Aquilo que você pode fazer, faça agora. Porque, primeiro, nós não temos nenhum controle sobre o depois. Nós não temos nenhuma garantia sobre o depois. Não temos nenhuma garantia sobre o amanhã. E aquilo que eu deixo para amanhã corre o risco de nunca acontecer. Mas é a razão pela qual também muitos têm deixado, recusado a palavra de Deus, que divinamente do céu nos adverte. E, queridos, qual a consequência de recusar ao que fala? Por que Deus disse, tenha cuidado? Qual a advertência que está inserida aí? O que acontece com aquele que recusa? Há alguma coisa para temer? Irmãos, a Bíblia deixa isso de forma bem clara. Todos os personagens bíblicos que tiveram a oportunidade de ouvir Deus, mas recusaram a voz de Deus, pereceram. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que ouviram Deus falar. Você quer um dos mais conhecidos? Faraó. Você lembra da história de Moisés no Egito? Moisés chegava diante daquele homem dia após dia, trazendo uma palavra de quem? De Moisés? Trazendo uma palavra de Deus. Trazia uma palavra de Deus a Faraó. E o que o Faraó fazia? Recusava a palavra de Deus. A palavra vinha de Deus, mas Faraó recusava. Você sabe o fim de Faraó? Preciso lembrar. Você lembra do episódio de Números, capítulo 11, quando o povo inteiro, a nação toda, reclama de Deus no deserto, murmura contra Deus no deserto. Por que fizeram aquilo? Porque recusaram ouvir quem divinamente os advertia do céu. E as advertências de Deus são boas para nós, são para melhorar a nossa vida, são para nos conduzir por um caminho excelente. Deus nos adverte para melhorar a nossa vida. Mas eles recusaram ouvir a advertência. Os murmuradores de Israel, qual foi o fim deles, irmãos? Todos morreram no deserto. Todos que não ouviram a palavra de Deus, que divinamente os advertia, pereceram naquele deserto. Todos os rebeldes ilustrados no Antigo Testamento, que por rebeldia se recusaram a dar ouvidos, sofreram consequências em suas vidas. Por rebeldia, fecharam os ouvidos para a voz do Senhor, que atentamente, carinhosamente os advertia. Recusaram ouvir por rebeldia e foram por isso condenados. E no Novo Testamento, quantos exemplos a gente poderia dar? Um dos mais conhecidos também é o exemplo de Judas, irmãos. Judas Iscariotes. Você conhece Judas Iscariotes? Você sabe que ele era um dos 12 escolhidos por Jesus. Você sabe que ele teve a oportunidade de andar ao lado de Jesus durante 3 anos e meio. Você sabe que esse homem ouviu pregações de Jesus ao lado, numa posição privilegiada, perto de Jesus e não no meio da multidão. Você sabe quantas coisas esse homem deve ter presenciado de Jesus, quantas coisas ele ouviu da boca do próprio Senhor, advertindo. E ele recusou ao que falava. Você viu o fim dele? Você lembra do fim dele, lembra do que ele fez e a consequência pelo que fez? É o que acontece com aquele que recusa ao que fala. Você lembra, eu lembro de um exemplo também bíblico no Novo Testamento, no início da igreja, Ananias e Safira, um casal de crentes, um casal de gente da igreja, que ouvia pregação, que ouvia a palavra de Deus, que estavam na igreja do Senhor, mas que de repente recusam a advertência celestial e decidem um dia mentir para o Espírito Santo. E você vê a consequência dos seus atos. Por quê? Porque não deram ouvidos à advertência de Deus. Não deram ouvidos à verdade que era pregada diariamente na igreja, para que eles pudessem ouvir e ser transformados. Toda a pregação tem o propósito de mudar, de transformar a nossa vida, irmãos. Cada uma que a gente perde é algo importante que ficou para trás. E ali Ananias e Safira perecem porque também não deram ouvidos. E no mundo, irmãos, a Bíblia também diz,
está cheia de exemplos de pessoas que nesse mundo se recusam a ouvir. Sabe o que acontece? Leia comigo João capítulo 3. Evangelho segundo João capítulo 3. Primeiramente o versículo 18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que não crê? Não crê porque não ouve a sua palavra. Não crê porque não dá ouvidos à pregação que divinamente o adverte. E por que não crê? A situação descrita na Bíblia é: já está condenado. Não será condenado, já está. Porque a minha atitude hoje já revela a minha situação diante de Deus. E aquele que não crê e é advertido, que não ouve e é advertido, e permanece nesse estado, já está condenado, diz a palavra de Deus. Ainda em 1ª Epístola de João, lá no final da sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo, capítulo 5, versículo 10, 1ª Epístola de João, capítulo 5, verso 10, a palavra de Deus nos diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Recusa a pregação, recusa ao que fala, não crê naquilo que é advertido, não crê no testemunho. A pregação, queridos, é um testemunho que testifica aquilo que Deus falou em sua palavra. Jesus disse que nós, seus discípulos, seríamos suas testemunhas, testemunhas da grandeza do poder de Deus através da pregação da sua palavra. Mas aquele que recusa o que fala, para este não há salvação. Diz a Bíblia com toda clareza, em palavras tão bem esclarecedoras. Amados, o que fazer então? Qual a atitude que Deus espera de nós? Primeiro, que a gente tenha amor e alegria e valorize o privilégio de ouvir sua palavra. Que a gente tenha sede de ouvir essa palavra. Que a gente sinta falta de receber a voz de Deus falando ao nosso coração. Que isso promova no nosso coração uma saudade, quando você fica algum tempo sem ouvir a palavra, que isto incomode o nosso coração. A atitude de Deus ao nos dar esse alerta é gerar em nós esse desejo pela sua palavra, essa ânsia por recebê-la e, de uma vez recebendo, não recusá-la. Porque quando ele diz não recuse ao que fala, o que denota o texto é que quem recusa está ouvindo aquele que fala. Para recusar, você tem que ouvir. Então, quando você ouvir a palavra, o que Deus quer é que a fé seja gerada no teu coração, para que você então possa finalmente agradá-lo. Ainda em João, Evangelho de João, capítulo 11, veja só o que está escrito no versículo 25 e no versículo 26. Você conhece bem esse texto. Jesus conversando com Marta e Maria, ele diz assim no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta: crês isto? Você acredita nisto? Você recebe a palavra, você crê nela, você concorda com ela, ou você a recusa? Jesus disse a duas irmãs que estavam pensando ter perdido um irmão. Ele disse: você crê, você verá a glória de Deus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Essa é a confissão de fé que Deus espera de nós. Esse recebimento da sua palavra colhida no nosso coração é que gera transformação, que gera mudança na vida da gente. Por isso ele pergunta no final: você crê nisso? Ele falou, mas você recebe o que ele falou? Ele disse, mas você acredita no que ele disse?
É isso que vai fazer toda a diferença. Porque você ficar aqui ouvindo pregação e não acreditar em nada, você está perdendo o seu tempo. Nada está aproveitando, você está resistindo ao que fala e Deus está te advertindo para não fazer dessa forma. O que mais a Bíblia nos diz? Ainda em Hebreus, leia comigo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, na mesma carta aos Hebreus, a outra advertência que se aplica juntamente com esta outra do capítulo 12, em Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8, está escrito assim: assim, pois, como diz, quem diz? O Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir e entender que Deus está falando na Assembleia Universal dos Santos, Deus está falando ao seu coração, não endureça o teu coração, abra o teu coração, não recuse ao que fala, é o que diz a Bíblia, para que você receba os benefícios da fé, do crer, da convicção que Deus espera encontrar em cada um de nós. Mas para isso a advertência também é em Hebreus 3. Não endureça o teu coração. Quantas pessoas endurecem o coração? E um coração empedrado é um obstáculo à penetração da palavra de Deus. Você com o coração empedrado, você pode vir aqui semana após semana, ouvir pregação após pregação, mas o coração está fechado, está empedrado. A palavra bate, mas ela não penetra. Ela não faz morada, ela não produz, ela não gera a semente, não é germinada. A semente que foi lançada não tem espaço para crescer, porque há um coração de pedra nesse lugar. E aí você estará fatalmente recusando aquele que fala, porque o coração está endurecido. Quando você vier à igreja, quando você abrir a Bíblia, quando você ouvir a palavra de Deus, peça a Deus: Senhor, fala comigo essa noite. Senhor, fala comigo essa manhã, fala comigo nesse dia, quebranta o meu coração, tira as barreiras, tira as resistências, eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber a tua palavra, eu quero ser transformado. Eu não quero recusar aquele que fala, mas eu quero receber a palavra genuína de Deus, de maneira que ela produza uma mudança no meu pensamento. Mas se você vier fechado, você vai sair fechado. Você vai ouvir e nada vai mudar, você vai continuar o mesmo. Teus pensamentos, tuas ideias, tuas convicções não mudarão, porque o teu coração está fechado. E uma advertência de Deus: você tenha cuidado com isto, porque isto não trará benefício para a sua vida. Isto é sinal de perigo. Cuidado, está dizendo o Senhor para nós. E para terminar, meu amado, volta lá em Hebreus capítulo 12, e vamos ler o finalzinho do texto que nós lemos, no versículo 28 e no versículo 29. Diz assim a Bíblia Sagrada, no verso 28 do capítulo 12 da carta aos Hebreus: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Para aquele que recebe a palavra, ela opera no seu coração e muda a sua maneira de ser, muda a sua maneira de viver e, por consequência, muda a sua maneira de servir a Deus. Irmãos, nenhum de nós pode servir a Deus se nós recusamos ao que fala. Nenhum de nós está capacitado a servir a Deus na igreja se você não abre o teu coração para a palavra que é ministrada nela. Você não está apto para isso. Então o que ele diz: olha, retenha isto, retenha a graça, porque é na graça que você serve a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Não há como servir a Deus de má vontade, de cara amarrada. Só se serve a Deus com reverência, com santo temor, ouvindo a pregação e sendo transformado por ela. E ele termina com uma advertência maior ainda, porque o nosso Deus é o quê, irmãos? Fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Essa manhã eu tive o privilégio de ministrar na escola bíblica dominical,
matando a saudade, né? Voltei a dar aulas na escola bíblica e essa manhã, lendo o livro de Levítico, no capítulo 10, falamos sobre Nadab e Abiú, que sentiram na própria carne o fogo consumidor de Deus, mas para destruí-los. O fogo pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. É ruim quando nos queima, quando nos destrói, mas é bom quando nos aquece. É bom quando aquece o nosso coração, estamos frios. Nosso Deus é fogo consumidor, mas que esse fogo esteja na sua vida como algo bom. Um fogo do Espírito Santo que te dá ânimo, te dá alegria para fazer a obra de Deus. Não como um fogo consumidor, porque como no caso de Nadab e Abiú, fizeram do seu jeito e não do jeito de Deus. Fizeram como eles queriam e não como Deus tinha determinado. Por isso o fogo os consumiu. Deus é fogo, irmãos. Mas esse fogo é bom, esse fogo faz bem para aqueles que se aproximam dele com temor e reverência e abrem o coração para ouvir a advertência do céu e não recusam o que fala. Que assim aconteça na tua vida, para que você seja uma bênção na obra de Deus, para que você seja uma bênção em toda a tua vida, recebendo sempre esse fogo que aquece, porque um dia que você estiver triste, um dia que você estiver frio, Deus estará contigo te aquecendo, né? Trazendo de novo aquela graça, aquele amor ao seu coração, mas depende da tua atitude. Não endureça o coração, pelo contrário, abra para Deus e Ele vai habitar ali, mudando e transformando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Pode louvar ao Senhor junto conosco. Quero ouvir tua voz falando ao meu coração, mostrando-me o caminho. Mostra para nós, ó Deus, por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor, fala ao meu coração, vem e fala comigo, Senhor, estou pronto para ouvir tua voz. letra dessa música, você diz: Senhor, vem, fala comigo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. É verdade isso, irmão? Você quer que Deus fale contigo? Abre o teu coração, tira a pedra desse coração, não recuse a palavra de Deus, não recuse o contato com ela, não fique em casa, venha para a igreja. Se estiver em casa, leia a tua Bíblia, ouça a palavra de Deus, busca o Senhor e Ele vai falar contigo. Mas abra o teu coração para a palavra do Senhor. Diga para o Senhor como você louvou: Senhor, fala comigo, estou pronto para ouvir tua voz, quero te obedecer, Pai, porque é aí que está a tua vitória, é aí que está tudo aquilo que Deus planejou para você. Está na obediência, está na submissão, não está na rebeldia. Nunca vi um rebelde se dar bem na vida, meu amado. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. É o que promete a Bíblia Sagrada. Mas abre o teu coração para ouvir a voz do Senhor e não recuse, não recuse. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te pedir essa noite, em cada coração nesse lugar, o Senhor encontra uma porta aberta, o Senhor encontra um solo fértil, Pai. Cada coração, tanto no meu
quanto nos dos meus irmãos, o Senhor encontre aqui um solo preparado, para que a tua palavra caia e produza uma boa semente, que venha gerar frutos na nossa vida, que venha transformar a nossa existência. Fala, Senhor, ao nosso coração, toca nos meus irmãos, quebra as barreiras, Pai. Aqueles que estão recusando ouvir, que esta noite abram os corações, desempeçam os ouvidos, quebranta o coração, para que a tua palavra chegue a nós e ela cumpra todos os teus propósitos e ela faça, ó Deus, que a tua vontade possa valer em nós. Eu te peço isso em oração, pelos irmãos, pela igreja, Pai, para que nós sejamos uma igreja melhor, de gente mais compromissada, de gente mais atenta à tua voz, de gente de coração aberto, não duro, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja nesse lugar, abençoa os irmãos que chegaram aqui essa noite, que vão para casa ouvindo a tua palavra, recebendo a tua palavra, com a mudança de vida, com a transformação, Pai, e que queiram mais estar na igreja, queiram mais te ouvir, queiram mais receber para serem mudados, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família.